Bom dia a todas. Sou Egivaldo, dirigente do Sindicep. Estamos hoje aqui na UBS Jardim São Pedro. A UBS Jardim São Pedro está passando para a administração da Santa Marcelina. E a população, os usuários, o pessoal que está aí, os pacientes, quem recebe atendimento nessa unidade precisa entender algumas coisas que estão acontecendo na UBS Jardim São Pedro e no município de São Paulo como um todo, na saúde do município de São Paulo. As OS estão assumindo cada vez mais unidades e o governo tem muita coisa para explicar para a população. Aqui na UBS Jardim São Pedro, a alegação de colocar sob administração da Santa Marcelina, da OS Santa Marcelina, é que não havia pessoal do administrativo, estava faltando algumas pessoas do administrativo, agentes de políticas públicas, o AGPP. E aí, por conta disso, resolveu entregar a unidade para a OS. No entanto, existe concurso com pessoas aguardando para serem nomeadas para trabalhar no município de São Paulo. Inclusive, concurso de AGPP. Então, se o governo quisesse chamar os AGPPs que estão aguardando para colocar nessa unidade aqui e não entregar para a administração da OS, teria feito isso. Na verdade, é uma preferência que o governo tem de entregar o serviço público para esses serviços, que é uma forma de terceirização do serviço. E há muita coisa para ser explicado, de forma geral. Não só nessa unidade aqui, mas em todos os locais onde tem OS trabalhando, porque vários problemas acontecem. Para onde vão os trabalhadores da prefeitura? Cada vez mais estão assumindo unidades e o trabalhador da prefeitura, o servidor público, não tem o direito de trabalhar numa unidade sob administração da direta. Se já está chegando próximo dos 100% de unidades da assistência à saúde, das UBSs, assistência básica, já está chegando a quase 100%. Serviços terceirizados, para onde vão os servidores públicos que trabalham nessas unidades. E em muitas situações, esses servidores ficam trabalhando juntamente com trabalhadores da OS, trabalhadores que a gente vê como uma forma de terceirização, trabalhadores, portanto, terceirizados, e uma parte, neste caso, fica sob o estatuto e o trabalhador da OS é regido pela CLT. Só por aí já começa a causar sérios problemas, porque são direitos e deveres diferentes. Não quer dizer que é melhor ou pior. Todo trabalhador trabalha muito, mas tem uma organização diferente. Tem uma série de coisas que o governo no município de São Paulo precisa explicar. Está faltando médico. Está faltando mais de 2.000 médicos nos hospitais. Os hospitais estão funcionando sem auto do Corpo de Bombeiro. A gente acabou de ver a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Saiba que isso pode acontecer aqui também em São Paulo. Muita coisa para ser explicada. Então, é o sucateamento de forma geral no serviço público de saúde no município de São Paulo, e o governo vê como forma de resolver o problema terceirizando, tentando se livrar do problema na verdade. E não é assim que a gente vê. O governo tem que assumir o serviço. A forma correta de contratar é através do concurso público, é a forma justa e correta, não é colocando serviços terceirizados para assumir as UBSs, assumir
setores dos hospitais, como estão fazendo, estão fatiando os hospitais. A cada momento, uma parte do hospital é assumido por uma organização social. E tem uma série de problemas. Recentemente, a OS SPDM abandonou o contrato. Lá em Perus, região Anhanguera, Perus, simplesmente a OS SPDM se desinteressou pelo contrato. E aí como fica a assistência das pessoas daquela região? Esse é só um exemplo do que pode acontecer quando a prefeitura não assume o que deveria assumir, a saúde pública no município de São Paulo. Tem mais questões, tem mais coisas para falar que a gente vai lembrando aqui ao longo dos discursos aqui. Eu gostaria que alguém se propusesse fazer uma fala aqui também. Gostaria de falar, Aline? Bom dia, meu nome é Aline, eu sou técnica de farmácia aqui da UBS Jardim São Pedro. Eu trabalho aqui há 6 anos, na prefeitura eu trabalho há 9 anos. E eu queria dizer que antes de vir para cá eu trabalhava na Zona Sul, no ambulatório CECI, e eu fiquei assustada quando eu cheguei aqui, porque já naquela época o déficit de profissional era grande. E o que vem acontecendo é o seguinte, os trabalhadores, as trabalhadoras vêm se aposentando e não existe reposição. Isso é um problema. Um dos problemas, né? Então, cada uma que trabalha aqui, trabalha por 2 ou 3 pessoas. E isso a gente tem a confirmação quando o Santa Marcelina chega com um batalhão de trabalhadores, né? A segunda questão, que eu acho que, não sei se todos os usuários entendem, é que assim, o dinheiro vem do mesmo caixa. O dinheiro que o Santa Marcelina, aqui, né, no nosso território, a SPDM em outros territórios e outras organizações sociais usam, ela vem do mesmo caixa. Então não dá para entender por que existe recurso para uns e para outros não. Se eu não me engano, dia 31 de agosto, saiu publicado no Diário Oficial um aditivo de quase 2,5 milhões de reais para o Santa Marcelina administrar a UBS São Pedro somente, vou dizer de novo, somente entre o período de setembro a dezembro desse ano. 2 milhões, quase 2,5 milhões somente para esse período. O que acontece é o seguinte, nós, eu posso dizer, acho que pela maioria, nós não temos nenhuma coisa contra o trabalhador da organização social, porque todo mundo precisa trabalhar, né? A gente tem um país agora com milhões e milhões de desempregados. Eu saí agora de casa, vi uma fila imensa no centro de São Paulo, com muitas pessoas desde ontem, 3 horas da tarde, procurando emprego. Isso não é um problema. Só que assim, eu estava conversando com alguns, não só daqui, funcionários do Santa Marcelina, mas em outros lugares, porque eu frequento vários lugares. E assim, o Santa Marcelina é a OS que recebe, que é a segunda OS que mais recebe verba da prefeitura. Só que assim, o Santa Marcelina, infelizmente, é a que paga, uma das que pagam menos para o funcionário, chegando até negar a insalubridade para o funcionário. Nós que trabalhamos na UBS, nós temos vários riscos biológicos. Então, assim, negar a insalubridade para o funcionário chega a ser criminoso. Então, quando o funcionário é demitido ou pede demissão, ele entra com uma ação e ganha, todas as vezes, porque o juiz folheia a carteira de trabalho e vê que não tem e paga, porque é o justo, né? Então, o que eu me pergunto é o seguinte, talvez o usuário tenha que se perguntar, além de outras questões, assim, a terceirização, ela vem com a justificativa de melhorar o serviço. Então, assim, como o Edivaldo já falou, 90% ou mais de 90% das unidades de saúde, hoje, em São Paulo, são terceirizadas. Melhorou alguma coisa? Eu não vejo tanta melhora. Eu estou dentro do sistema e não vejo tanta melhora assim. A gente tem unidade aqui no bairro, eu vou citar nomes, porque são coisas que a supervisão já sabe, que eu tenho como comprovar por e-mail. Por exemplo, o Vone 1. É uma unidade que era AMA,
era UBS, né? Depois virou AMA, depois agora é AMA UBS integrada, que não tem pediatra, né? Uma unidade que funciona de segunda a sábado não tem pediatra. E muitas vezes o paciente passa lá e não tem medicamento. Aí vocês podem me perguntar, mas Aline, o medicamento não é comprado pelo Santa Marcelina ainda, não é comprado. Mas quem administra são os funcionários do Santa Marcelina. Tem coisas burocráticas aí dentro, como o controle de estoque, que é feito pelo Santa Marcelina. E que, assim, muitas vezes, eu, meu colega de trabalho, a gente vem trabalhar segunda-feira e recebe receita de gestante que tem uma infecção urinária que pode causar aborto, né, prematuro, que tem uma infecção urinária que espera de sábado até segunda para vir no São Pedro, que é onde ela acha o medicamento. Então, assim, eu queria, só para finalizar, para não ficar muito longo, eu queria dizer aos usuários que quando a gente não consegue prestar o serviço que vocês merecem, não é porque a gente faz corpo mole, não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem recurso. Eu estava conversando com um colega semana passada, e assim, o soco no estômago foi esses quase 2,5 milhões, porque é o seguinte, a gente compra coisa para poder trabalhar, para poder organizar o local de trabalho. Então, eu tenho muitas colegas que até mantêm ainda as notas fiscais das coisas que compram, para poder organizar o local de trabalho. Então, assim, eu me pergunto por que tem verba para um e não tem para outro, porque não é interessante manter um serviço direto. Porque o servidor público é aquele que garante que o serviço público chegue para toda a população. Então, talvez não seja o Estado, a Prefeitura, o Estado maior, não seja interessante que todas as políticas públicas cheguem para todo mundo, né? E assim, infelizmente, não é, isso aqui não vai parar no São Pedro. Eu acho que no fim do ano, até o ano que vem, nós vamos ver outras unidades aqui no território sendo administradas pela organização social. E vai ser esse outro derramamento de dinheiro. Dia 30, agora, na subprefeitura, tem a prestação de contas do Santa Marcelina. Eu acho que é importante a gente participar para entender como é que esse dinheiro é distribuído e se tem, por que não é distribuído para as unidades diretas. Porque, assim, eu sei que eu vou sair daqui, vou trabalhar em outra unidade, seja qual for, em qualquer lugar, e eu vou continuar comprando coisa do meu bolso para trabalhar. Porque eu vou para uma unidade direta e eu vou continuar com os mesmos problemas que eu tinha aqui no UBS Jardim São Pedro. Por enquanto é só isso. Muito bem, Aline. Sobre essa questão da falta de interesse de manter o serviço público administrado pela prefeitura diretamente, é muito interessante que as pessoas saibam que muitas vezes a unidade está precisando de uma reforma e a prefeitura não faz a reforma. Quando a OS assume, aí a prefeitura reforma a unidade, fica pintado. Essa unidade aqui, por exemplo, está precisando de uma reforma já faz um tempo. E provavelmente agora a prefeitura vai reformar, porque é a OS que vai administrar. Isso não está certo. O concurso público é a forma justa e correta de contratar no serviço público. Dia 25, a gente vai ter uma atividade na Câmara Municipal de São Paulo. Existe uma frente contra o sucateamento da saúde, do SUS, né? E a gente vai continuar com esses trabalhos e vai cobrar explicação da prefeitura sobre esses contratos de gestão aí, quais são os repasses que estão sendo feitos, quais são os planos de trabalho de cada unidade. Aqui mesmo a gente já cobrou o plano de trabalho, mas ainda não apareceu esse plano de trabalho. E não pode acontecer o que a gente já viu acontecer antes, que é a OS assume e ficam os trabalhadores do serviço público, o servidor público, trabalhando, você não sabe se é para a OS ou se é para a prefeitura, né? A OS assume, recebe dinheiro para isso, mas tem servidor público trabalhando na unidade. Isso causa uma confusão, fica até difícil para entender qual é a prestação de serviço que a OS tem que dar conta, porque
recebe dinheiro, mas tem servidor público que está sendo pago diretamente pela prefeitura, trabalhando juntamente com os trabalhadores da UES. Isso é uma coisa interessante para os conselhos, gestores começarem a observar. Passar o microfone para mais um companheiro que quer mandar o seu recado aqui. Bom dia a todos, meu nome é Márcio, sou agente de combate a endemias, sou conselheiro da minha unidade, conselheiro da supervisão e representante sindical da unidade. E também faço parte da comissão orçamentária. Como a Aline disse, dia 30 vai ter prestação de conta da UES Santa Marcelina. Então nós tivemos da comissão orçamentária uma reunião antes. Então vou passar alguns números do que eles vão falar. Itaquera tem 14 milhões e 600 por mês dado ao Santa Marcelina para usar esse dinheiro. E dentro disso, 86% é RH. É muita grana para RH. Então, eu entendo assim, aonde que é mais barato vou manter um funcionário público do que administrar. Na verdade, ela só administra. Só que dentro desse contrato, para destrinchar, é muita confusão. É muita grana na mão do Santa Marcelina, na verdade. Então, dia 30, tá todos convidados, vai ter... vai tentar entender um pouco, que é muito complicado. Eles ficaram até de antes, mais uma reunião, para a gente entender. Porque, um exemplo, é repassado esses 14 milhões lá. Ela usou no mês 12. Aí fica 2.600 em caixa. Só que o Boni 3, um exemplo, ele está sem médico. Ela não contratou, ela não teve a capacidade de contratar. Aí esse dinheiro fica parado. Então, um exemplo, é destrinchado por unidade. Naquele mês, o Boni 3 ficou sobrando 300, 400 mil. Só que você vai lá, você não tem atendimento. Não tem um médico. Então, isso eles ficaram ainda de explicar. Eles explicaram lá, mas não mostra casado. No caso da UPA, a UPA é totalmente dela. Então, ela é 100%. Ela que compra o remédio, ela que compra tudo. A gente sabe também que não tem um atendimento. Então, disso, isso também é inédito, né? Que ela também nunca prestou conta, ela não prestava conta. Nessa gestão que ela está um pouquinho preocupada, querendo mostrar para a gente os números. Mas ainda a gente vai ter que destrinchar muito. É que eu defendo lá na comissão orçamentária. Até agora, eu estou quase um ano. A gente não teve acesso ainda aos contratos. Porque o que manda, na verdade, é os contratos. Então, muitas vezes ela fala assim, é o que está no contrato. Mas o que está nesse contrato? É essa a questão, o que está nesse contrato? Então, fica o convite a todos aí para o dia 30, na subprefeitura, essa prestação de contas aí. Por enquanto é só isso. Bom dia a todos. Obrigado, Márcio. Vai falar, Charles. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Charles. Sou servidor público lotado no Instituto Alípio Correia Neto, Hermelino Matarazzo. Estou na direção do Sindicep. E hoje aqui na UBS Jardim São Pedro, nós estamos reunidos com os trabalhadores, trabalhadoras e a comunidade local para saber o que acontece, que a prefeitura tem repassado vários serviços públicos para a organização social sem uma justificativa plausível, né? Muito dinheiro envolvido e tem um detalhe, né? Quem presta contas para quem, né? De tudo que é recebido, porque, por exemplo, lá em São Miguel Paulista, tem uma UPA que não foi inaugurada ainda, né? Em frente lá à Coordenadoria de Saúde Leste, e o governo já passou, né, através do Bruno Covas, repassou 3,4 milhões de reais para Santa Marcelina, sendo que ela nem começou a atender o munícipe ainda, né? É muito dinheiro. E para onde está indo essa grana toda? Né? E a população está sem atendimento. O que a gente observa é que falta clareza nas informações, transparência, né? Porque na hora de receber o dinheiro, eles recebem, na hora de atender, tem restrição no atendimento. Está muito estranho, né? As poucas UBS que ainda são da administração direta da prefeitura estão sendo repassadas sem qualquer justificativa, ou seja, está sendo tudo discutido por baixo dos panos. De repente, o servidor chega na unidade para trabalhar, tem outros funcionários e funcionárias, né?
sem ele saber que essas pessoas estariam na unidade fazendo o mesmo tipo de atividade que eles executam no dia a dia. Então, assim, é muito estranho, principalmente dizer que quer melhorar o atendimento ao munícipe. Isso não está acontecendo na cidade de São Paulo. Tudo que está sendo terceirizado não está melhorando o atendimento. Na verdade, está sendo um extravio de dinheiro público, do dinheiro que nós contribuímos, né? E qual que é a justificativa do governo para jogar vários serviços, né? Não só das UBS, as UPAs, né? Os hospitais mesmo, onde eu trabalho, vários serviços estão sendo fatiados, né? Mês a mês, né? Recentemente, no Hospital Olímpio Correia Neto, as UTIs, adulto, pediátrico, neonatal, os médicos são todos pessoas jurídicas, ou seja, cada vez tem menos servidor e servidora para atender o município na cidade de São Paulo. E a justificativa é, na melhoria, isso não está ocorrendo. E aí queremos saber do governo Bruno Covas qual é a política dele, de fato, para o munícipe da cidade de São Paulo, né? Porque nós estamos vendo um desgaste, um abandono dos serviços públicos, né? E quem mais sofre é a população que mais precisa dos serviços do SUS e não está sendo atendido como deveria, não está tendo seu respeito como deveria. Então, e aí nós estamos aqui nessa atividade, em nota de repúdio, porque o governo, no mínimo, tinha que ter a decência de chamar os trabalhadores e trabalhadoras para um diálogo e ouvir todos os funcionários aqui da UBS, funcionários, funcionárias, e ouvir a população também, para saber o que de fato vai acontecer, né? Porque 2 milhões e meio de reais é muita grana, né? E a gente olhando para a UBS ali, nem pintada direito ela está. Então, e é lamentável ouvir da colega falar que está tirando dinheiro do próprio bolso para comprar algumas coisas para trabalhar, né? Se estão recebendo dinheiro, aonde estão colocando essa grana, né? Quem que está cobrando isso? Quem fiscaliza esses contratos de gestão? Isso tem que estar muito claro para nós, porque eles não mostram e as pessoas vão extravasando divisas para outros lugares e não prestam contas para ninguém de fato, né? E nós somos os maiores interessados porque é nosso dinheiro que está em jogo. E é muita grana, né? Por outro lado, a prefeitura paga um salário pífio para alguns profissionais, por exemplo, né? Várias UBSs têm pelo menos um agente de apoio, um AGPP, que é o administrativo, que é a parte operacional, que tem um salário inicial de carreira menor do que um salário mínimo. Então, nós estamos até aproveitando essa atividade aqui, chamar para o dia 19, quinta-feira agora, às 14 horas, viaduto do Chá, vamos fazer uma grande paralisação do nível médio e nível básico da saúde, né, da Prefeitura de São Paulo, exigindo uma estruturação decente para a carreira, porque para as OS sempre tem dinheiro e na hora de valorizar o servidor, a servidora, vai fazer a conta de quanto vai causar de impacto na receita do município. Isso é uma falta de respeito com todos e todos nós, né? Obrigado, aí fica a nossa indignação. Esperamos que os munícipes entendam que nós não estamos contra os trabalhadores e trabalhadoras da OS, mas em si, aonde estão enfiando toda a grana que foi repassada para administrar essa unidade básica de saúde. É isso aí, Charles. É bom repetir, realmente a gente não tem nada contra o trabalhador, a gente tem muito contra, assim, o modelo que tem sido desenvolvido na saúde. O modelo está errado, fizeram propaganda disso, falaram que ia ser melhor, e a gente vê aí 90% das UBSs já nesse modelo e cada vez aumentando, e os problemas continuam. Então não é a questão de ser servidor público ou não que vai mudar a qualidade do atendimento. Tem que ter realmente respeito pela população, tem que ter condições de trabalho, porque obviamente aquele que vai atender a população que necessita de atendimento de saúde quer dar o seu melhor, o profissional é responsável, mas o modelo ideal é através do concurso público e com as condições, obviamente, as condições ideais para dar o atendimento que a população precisa. Mas nós temos problemas infinitos na saúde, por isso que a gente está construindo a frente contra o sucateamento do SUS, porque temos problemas no país inteiro, desde a UBS aqui, no município de São Paulo, e se espalhando pelo país inteiro. Nós temos aí a emenda constitucional número 95, que limita
os investimentos na saúde, e isso é algo que a população precisa tomar conhecimento e precisa trabalhar para reverter esse problema, revogar essa emenda constitucional, porque cada vez mais vai aumentar a demanda, porque a população aumenta, a economia aumenta, tudo aumenta. E o dinheiro para a saúde está congelado praticamente até, sei lá quando, acho que por 20 anos. Não lembro agora, por 20 anos. Pegaram um ano que o investimento na saúde foi pequeno, pegou aquele modelo como referência, aquele ano como referência, e aí vai ser aquilo, vai corrigir só a inflação. Aí você diz, vai corrigir a inflação, tudo bem. Não é tudo bem, porque foi um ano que foi usado pouco recurso na saúde. Pegou aquela quantia como referência, e aí a economia vai crescer, a população vai crescer, o próprio crescimento populacional faz a economia crescer, a demanda cresce e o dinheiro para o SUS vai ser o mesmo. E ainda vai terceirizando tudo, colocando na mão de OS, e obviamente a OS vai fazer isso de graça. Então é um serviço que acaba custando mais caro. Então temos muitos problemas no município de São Paulo e no Brasil inteiro. E a população precisa se inteirar do que está acontecendo, porque os problemas de saúde, os problemas do funcionamento da saúde pública não têm melhorado, pelo contrário, está cada vez pior, está pegando fogo. A gente vê o hospital pegando fogo e a gente não sabe o que vai acontecer se a gente não começar com uma política que comece a reverter esses modelos que estão aí. Terceirização, precarização, OS entrando em todo lugar, fatiamento do serviço nos hospitais. Desta forma não dá para continuar, tem que mudar, tem que começar a envolver a população, entender como funciona tudo, entender o que significa essa terceirização, entender quando o prefeito entrega uma unidade completamente caindo aos pedaços, completamente sucateada para uma OS, e depois vai lá e reforma a unidade. Por que não reformou antes? Por que não reformou e deixou com os trabalhadores da direta? Tem concurso público, está faltando trabalhador aqui, que é normal. As pessoas aposentam, morrem, sei lá, acontece, muda de emprego, resolve trabalhar em outra coisa. Então é normal diminuir o quadro de um hospital, de uma OBS. E aí tem que estar repondo o tempo todo. Por que não nomeiam os concursos que estão aí? Tem concurso médico, enfermagem, administrativo, mas a administração prefere entregar o serviço para esse modelo de terceirização. Alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Bom dia a todos. Bom, eu quero começar minha fala aqui, não repetindo o que os colegas já falaram. Eu quero que todas as pessoas possíveis estejam escutando isso aqui, e eu quero trazer a importância da nossa estada aqui, por exemplo, hoje, porque nós não estamos aqui apenas fazendo um movimento, pode ser com 2, com 3, com 4 servidores, não importa. Mas nós estamos aqui, eu quero deixar bem claro, para mostrar que nós estamos de olho. Nós estamos de olho no que está acontecendo, e por mais que a prefeitura pense que nós estamos de braços cruzados, nós não estamos. Infelizmente, a luta, ela é árdua, mas nós estamos aqui para dizer que nós estamos de olho, porque é inadmissível a prefeitura entregar uma unidade para uma organização social, publicar em diário oficial o valor estrondoso que foi pago para isso, e o usuário, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de... Às vezes o usuário, ele quer ser atendido, e nós entendemos isso. Só que nós também temos que dizer que, como servidores públicos, nós fazemos trabalho de 10, muitas vezes, e aí chega a OS para dizer que melhorou o serviço e coloca 10 funcionários e, opa, pera lá, a Aline falou que está aqui 6 anos, mas ela está há 6 anos junto com essa equipe fazendo o trabalho que a prefeitura deveria colocar aqui no serviço
o que de fato tem que ser feito. Abertura de concurso público para atendimento com dignidade para a população. Porque nós estamos aqui para dizer que não importa o que esteja acontecendo. Eu quero falar para a coordenadoria, para a prefeitura, para a supervisão de saúde, que nós vamos ficar de olho. Nós queremos saber para onde vão esses funcionários que muitas vezes já têm a sua vida organizada, tem os seus filhos em casa esperando, e aí chega uma OS do dia para a noite com essa máscara de que as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. Sabe por quê? Porque a prefeitura paga 2 milhões para entrar uma OS em uma unidade, mas você vai lá na farmácia e não tem AS na prateleira. Não tem AS na prateleira. Você vai muitas vezes na enfermagem, não tem o material necessário para se trabalhar. Então a gente quer deixar aqui bem claro que OS não é qualidade de serviço. OS é lavagem do nosso dinheiro. E nós queremos saber aonde esse dinheiro está indo. Porque se ele pode ser investido numa OS, ele pode ser investido na estrutura pública. Porque eu quero deixar bem claro aqui, principalmente para o munícipe que está aqui dentro, que tudo isso é feito com seu dinheiro, com o meu dinheiro. Mas muitas vezes nós escutamos que funcionário público não é isso. É porque nós temos que começar a mostrar, e é por isso que nós estamos aqui para falar, que a gente trabalha por 10, por 15, por 20, muitas vezes sem ir ao banheiro, muitas vezes sem comer, muitas vezes para atender a população que infelizmente por falta de perna de nós servidores não está sendo educada de forma como deveria ser. Mas tudo, eu penso que toda desorganização, todo caos antecede a organização, e nós estamos aqui para mostrar que nós vamos lutar e resistir. E a gente vai cobrar dignidade, porque nós não vamos aceitar funcionário ser escorraçado daqui para onde ele nem pensava em ir. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos de olho sim. Nós podemos ser em pequenos números, porque nós não temos perna. A falta de concurso público aí, o pessoal está se aposentando, a falta de RH, a falta de tudo. Então, opa lá, vamos lá, pessoal. Então, que se abra concurso, que seja cumprido o que de fato tem que ser cumprido. Então, eu quero terminar minha fala aqui, para todos que estiverem ouvindo, que esse é o primeiro ato que nós estamos fazendo aqui. Eu venho falar em nome da população, eu venho falar em nome dos funcionários que foram pegos de uma forma desprevenida, aonde você acorda pela manhã e é publicado no Diário Oficial que a prefeitura está pagando aproximadamente 2,5 milhões de reais para uma OS administrar uma unidade. E eu estou falando muitas vezes, o servidor, o paciente vai chegar na farmácia e não vai ter a medicação que ele precisa. Sabe por quê? Eu estou falando isso com propriedade. Eu sou servidora há aproximadamente 10 anos. E há 10 anos a coisa continua da mesma forma. Então nós estamos aqui, eu quero deixar bem claro que nós vamos lutar e nós vamos resistir. E principalmente nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar de fato o que deve ser cobrado. Muito bem, Aline. Falou bem. A gente está de olho mesmo, porque causa problema sim. É um problema sério essa terceirização. A gente já viu muita coisa acontecer, trabalhador indo para um local que não quer ir. Sempre quando a OS chega com uma conversa legal, nós vamos fazer uma lista de intenções para onde vocês querem ir, e muitas vezes se arrasta por muito tempo, a pessoa não quer trabalhar com a OS, e a pessoa quer ir para outro lugar e não consegue ir para onde quer ir. Tem muito problema aí. Bom dia a todos e todas, meu nome é Lígia, eu sou fonoaudióloga do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, aqui da Leste, que fica no centro de Itaquera. Estou de acordo assim, com o que os camaradas falaram aqui, que principalmente é uma coisa que a gente precisa estar atento, que essa terceirização incluir aumentar as OS no atendimento à saúde pública do nosso país, da nossa cidade, não significa
melhoras nos indicadores de saúde. E isso que a gente precisa ver, precisa acompanhar e controlar. Aumenta o dinheiro e muito. E quem que controla esse dinheiro? E o que a população está recebendo de melhora? É uma falácia. É uma falácia que está de acordo... Ela conversa desde quando a saúde começou a ser direito no nosso país. Antigamente não era todo mundo que tinha direito à saúde, só quem tinha carteira registrada. Depois de 88 passou a ser um direito. E a gente pensa que isso aí desceu suave na goela dos grandes, poderosos e ricos desse país? Não. Eles olham para isso como uma falta de espaço para ele ter mais lucro. Para o nosso povo, para os servidores públicos, a saúde é um direito. Para os grandes empresários, para as OS desse país, a saúde é um espaço de obter lucro. É um espaço de você ter acesso a um dinheiro público com pouco controle. É um espaço de você torcer as palavras, manipular os dados, torturar os números até que eles confessem a favor delas. E a população cada vez mais desassistida. Que é isso, não aumenta os índices de saúde, de qualidade de vida. Quanto tem aumentado os casos de sífilis e doenças sexualmente transmissíveis na nossa juventude? A gente tem reduzido de fato os casos de diabetes e hipertensão na nossa cidade? A desnutrição, enfim, o acesso à saúde? A gente é um país que investe muito dinheiro nos grandes hospitais, mas os postinhos continuam abandonados. E essa estratégia de terceirizar tudo é mais uma forma de enfraquecer a saúde como um direito. A gente sabe o que é um serviço terceirizado. E a gente está aqui para falar que, mais uma vez, vou insistir, que a nossa luta não é contra o trabalhador da saúde que trabalha pela OS, porque ele é um trabalhador da saúde, ele só não é um trabalhador direto nem estatutário. Nosso problema não é com eles, muito pelo contrário, porque a gente sabe o que é um trabalho terceirizado em todos os espaços. A gente sabe o que é um motorista terceirizado, a gente sabe que os trabalhadores terceirizados em qualquer setor são demitidos mais rápido, adoecem mais, sofrem mais acidentes de trabalho, vive com medo de ser demitido. É um trabalho sob risco. É um trabalho sobre risco, é um trabalho com saúde do trabalhador, é um trabalho sobre risco do assédio moral, do medo da demissão, do medo do desemprego. É um trabalho que ele está aqui hoje, mas ele não sabe se amanhã ele vai estar. E quanto isso é